Que a paz do Senhor Jesus reine em sua vida, amém? Gostaria de deixar uma pequena porção da palavra de Deus para você. E esta palavra se encontra em 1º livro de Reis, capítulo de número 8, o versículo 60, que diz assim: Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. O Senhor Deus dos céus e da terra é o único e verdadeiro Deus. É o único que, com seu próprio poder, criou os céus e a terra, aquilo que nenhum ser humano é capaz de fazer. O ser humano estuda todas as coisas da terra e do universo, busca conhecimento sobre a grandeza de todo o universo. Mas aquele que criou todas as coisas, ele é o único que tem poder para dominar céus e terra, e por isso ele é o único e verdadeiro Deus. Tudo que o homem estuda e pesquisa é fruto da criação do Deus dos céus e da terra. Aquele que criou o ser humano e colocou neste mundo para que pudesse viver, para que pudesse frutificar, viver em harmonia, paz, viver em pleno amor e viver neste mundo produzindo bons frutos, produzindo uma vida que agrada a Deus. Mas com seu livre-arbítrio, a humanidade veio construindo coisas que desagradam a Deus, com a sua inteligência, com a sua imaginação, começou a viver novos conceitos e partindo para caminhos que desagradam o Espírito de Deus. Com o decorrer dos séculos e milênios, a humanidade então passou a trilhar caminhos estranhos. Começou a viver novos conceitos e a humanidade passou a viver segundo seus próprios pensamentos, desprezando a palavra de Deus, desprezando as leis de Deus. Com isso, o que se vê é a humanidade, cada um vivendo segundo seus próprios pensamentos e construindo um estilo de vida e ali colocando o seu coração para viver. Vivendo desta forma, sem perceber que com isso estão se escravizando, estão se perdendo, e por todos os lugares do mundo, o que se vê são pessoas perdidas e escravizadas na embriaguez, na entorpecência e em estilos de vida que condenam a sua própria alma, estilos de vida que desagradam a Deus. Pessoas que se entregaram a todo tipo de iniquidade e que hoje colhem grandes prejuízos. Seguem ideias que na verdade destroem famílias, que destroem valores pessoais. Outros têm seguido no mundo da iniquidade, como por exemplo no crime, o seu estilo de vida, acreditando que essa forma de viver é uma solução. Mas são conceitos, são ideias e são estilos de vida que desagradam a Deus, que são oposição a Deus. O ser humano busca viver de acordo com as suas próprias ideias e não de acordo com a palavra de Deus. E assim acabam seguindo as leis a que se propõe seguir, desprezando as leis de Deus, desprezando o amor de Deus. E com isso vivem uma vida de desobediência, entristecendo o Espírito Santo. O ser humano com livre-arbítrio, infelizmente, tem feito uma péssima escolha, o mau uso do seu livre-arbítrio, escolhendo os prazeres desta vida, a satisfação pessoal, ao invés de satisfazer a sua alma aos pés de Cristo. Ao invés de se achegar a Jesus e voltar o seu coração para Ele, tem se voltado o coração para as coisas vãs e ilusórias desta vida. Tem escolhido caminhos que desagradam a Deus e tem inclinado a isso o seu coração. Estas coisas têm se tornado o Senhor da sua vida. Os que estão no crime, vivendo hoje nas leis do crime, têm se tornado servos do crime. E isso passou a ser o Senhor da sua vida, assim também como a prostituição. Muitos têm se inclinado para a prostituição, têm inclinado a isso o seu coração e têm trilhado isso como o seu caminho. E então a prostituição, a imoralidade passou a ser o Senhor da sua vida. E assim muitos e muitos, cada um trilhando o seu próprio caminho,
fazendo mau uso do seu livre-arbítrio e desprezando o amor de Deus que os salva. Mas eu quero lhes dizer que nossa vida deve ser um altar para Deus. E que todas estas coisas a que o homem se propõe não vai satisfazer a sua alma. Satisfaz o corpo, mas não satisfaz a alma. E ainda por cima condena a alma. Mas Jesus veio para nos salvar, para perdoar nossos pecados e deixar bem claro que estas coisas que o homem se propõe a fazer são coisas que desagradam a Deus, são caminhos errantes. É em Jesus Cristo que todos devem inclinar o seu coração. A Bíblia diz que Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. É nos seus mandamentos que devemos trilhar. Se quisermos ir para o céu, devemos ter uma vida de justiça, uma vida de retidão, uma vida de obediência ao Evangelho, porque no céu não entra os que praticam a desobediência. Mas só entram aqueles que seguem a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e não as coisas vãs deste mundo. Não as leis da iniquidade, as leis do pecado, a lei da prostituição, a lei do ocultismo. Estas coisas não podem ser o Senhor da sua vida, e eu vos digo, deixe Jesus ser o Senhor de ti. Inclina o seu coração para Jesus, anda neste caminho que é Cristo, o caminho perfeito que nos foi inaugurado na cruz do Calvário em seu sacrifício. Siga a palavra de Deus. Passe a andar na obediência do Evangelho de Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo de fato seja o Senhor que te guia. Aqueles que desprezam a Cristo sempre estão andando em caminhos errantes, escorregadios, e muitos estão se perdendo. Quantos que já perderam a vida e partiram sem a misericórdia porque não houve tempo para clamar pelo perdão de Deus, porque a morte veio subitamente, veio de repente, e essas pessoas não se arrependeram na última hora. Está na hora de você inclinar o teu coração para Jesus Cristo, porque somente Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus é o caminho perfeito que todo ser humano deve andar. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida, aquele que guia os seus passos. Aceite a palavra de Deus. Saibam todos que somente o Senhor é Deus e não há outro. Faça da tua vida um altar para Deus. Coloque em Deus o teu coração, a tua vida, e se arrependa de seus pecados. Você talvez diz, mas eu não sou pecador, eu não tenho pecado. A Bíblia diz que todos estão encerrados nesta condição debaixo do pecado. Por isso todos nós somos pecadores, não há ninguém perfeito. As nossas imperfeições já são suficientes para nos levar a erros. O único que não errou na face dessa terra foi Jesus, que nem mesmo em uma pedra tropeçou, que nem na boca dele se achou uma palavra de engano e nem sombra de variação se encontrou nele. Ele foi o único perfeito, o Cordeiro de Deus que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos trazer uma salvação que nós não alcançamos. É necessário que o ser humano volte-se para Deus. A humanidade deve se voltar para Ele. Deve olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Eu digo a todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, olhem para Jesus Cristo. Todos os habitantes da terra devem olhar para Jesus Cristo, e todos os que olharem para Ele com fé, crendo e se arrependendo de seus pecados, dispostos a segui-los, esses serão salvos. A sua alma escapará da condenação do inferno para um céu de glória, para gozos e delícias inefáveis preparados por Deus para todos aqueles que nesta terra aceitam Jesus Cristo e permanecem fiéis nele. Não adianta você buscar estilos de vida que depois vão condenar tua alma. Inclina para Jesus o teu coração e faça da tua vida um altar em que a presença de Deus possa habitar e manifestar. Faça bom uso do seu livre-arbítrio, aceite Jesus como Salvador. Faça da tua vida um altar para Deus. Deixa Jesus habitar em tua vida.
Faça da sua vida um altar para que o Espírito Santo venha em você e habite. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e não cheio das ilusões desta vida. Não cheio dos encantos desta vida, iniquidades que te separam de Deus. Porque os comportamentos pecaminosos, por mais simples que sejam, são uma muralha que separa o homem de Deus, porque Deus é santo. Então todos nós devemos deixar o pecado. Eu digo a você, deixe tudo aquilo que desagrada a Deus. Tira da tua vida até mesmo aquelas palavras torpes que desagradam a Deus porque Ele é santo. Eu digo que Deus observa você 24 horas por dia. Ele sabe quem você é e para onde você vai. Deixe esta vida de iniquidade e aceite a Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e não cheio dos encantos deste mundo que não fazem nada por você, ainda destroem teus valores, tua família e lança tua alma na condenação. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para salvar você desta condenação e um dia te levar para a glória, para estar para sempre com Ele. Jesus salva. Todos devem saber, e eu vos digo, saibam todos disso, que só o Senhor é Deus e não há outro. Não adianta esculpir deuses e se colocar diante deles, porque somente o Deus que tem vida, que vê, que fala, que ouve, que se move e que age, somente Ele tem poder para salvar nossas almas. Somente Deus tem poder para perdoar nossos pecados e somente um Deus que vive tem poder para amar. Aquilo que o homem constrói com as suas mãos não tem poder para amar, não tem sentimento, porque não tem vida. E se não tem vida, não tem poder para salvar. Mas eu vos digo, coloque tua fé em Jesus Cristo. Coloque tua vida em Jesus. Incline para Ele o seu coração e se arrependa. Olhem para Jesus, aquele que foi levantado na cruz por nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo tem poder para perdoar nossos pecados. Se arrependa, creia no Evangelho, creia em Cristo, saibam todos os povos que somente o Senhor é Deus, não há outro. Você não quer aceitar Jesus como Salvador? Entregue o vosso coração, a vossa vida, a vossa alma com inteireza para Deus. Se entregue totalmente para Jesus. Entrega a tua vida com todos os seus sentimentos para Jesus Cristo e passe a viver na obediência do Evangelho. Deixe o Senhor Jesus ser o Senhor da tua vida, faça o bom uso do seu livre-arbítrio, creia em Cristo e pela fé aceite como Salvador, para que você tenha acesso à graça de Deus. Você não quer aceitar a Jesus? Faça da tua vida um altar para que você seja cheio do Espírito Santo e não cheio das coisas vãs desta vida que não te salvam. Aceite Jesus com inteireza de coração e o siga. Juntamente conosco, sirva aquele que é o único que tem poder para salvar. Eu vos digo mais uma vez, somente o Senhor é Deus e não há outro. Jesus Cristo te salva e te perdoa. Aceite Jesus como Salvador e ande diante dele. Ande na presença dele. Ande de acordo com a palavra dele, porque no céu só entra os obedientes à palavra do Senhor. Se você aceitar a Jesus, Ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém.